Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje trago-vos um tema assim bem mais leve, mas de superação. Trago alguém que não vive no seu país de origem, que nos vem falar de empreendedorismo, que nos vem falar dos desafios de viver fora do seu país e tudo mais, e vamos conhecer um bocadinho também da sua história. E quero-vos apresentar o Otávio Zanquete. Olá, Otávio. Olá, Raquel, tudo bem? Olha, primeiro de tudo, agradeço pelo convite, tá? Eu gosto muito de participar de podcasts, lives, enfim. Eu acho que é muito boa essa partilha, principalmente quando é do lado do empreendedorismo, superação, né? Que eu vou contar um pouco aqui também sobre como é viver em outro país. Então, agradeço pelo convite. Obrigada eu por estares aqui. Para nos introduzirmos aqui um bocadinho, o Otávio é meu mentor, posso chamar assim? Tu trabalhas, eu Exato. vou só introduzir aqui um bocadinho, és empreendedor, gestor de tráfego pago, que já vais explicar o que é que isto quer dizer. Uhum. És brasileiro, presumo, pronto, Sim, pronto, ok? sim, sim. E vives em Portugal, certo? Exato. Uhum. Olha, a primeira pergunta que eu normalmente tenho para todos os meus convidados é: quem és tu? Quem é que é o Otávio? Para alguém que não te conhece, como é que te defines? Olha, essa é uma pergunta muito boa. É assim, hoje, né, eu, Otávio, estou com 26 anos, eu já vivo aqui em Portugal, vai fazer 4 anos esse ano, e eu me defino hoje como realmente um profissional que atua com essa parte do marketing digital, tá? Eu sempre me defino primeiro profissionalmente, né, porque o que eu faço hoje, eu digo que eu encontrei o meu propósito de vida. Então, eu sempre me defino primeiro, né, por essa parte profissional. Mas eu, pensando a respeito da minha história, né, até algo que eu vou partilhar daqui a pouco, me vejo também como uma pessoa que enfrentou muita coisa para chegar até aqui. Então, eu me considero alguém também persistente, sabe? Nunca fui aquele cara talentoso, mas aquele que sempre persistiu, sempre teve que se esforçar mais do que os outros, sabe? Então, acho que eu me definiria um pouco assim. Eu acho que o Otávio seria mais ou menos isso. Já me surpreendeste pela tua idade, não sabia que eras tão novo. Olha, Só tenho mais positivo. uns aninhos que tu. É a barba, ela disfarça um pouco. Mas olha, é verdade, pá, dá-te um ar assim mais maduro, digamos. Olha, e como é que foi a tua infância e a tua adolescência? Explica um bocadinho de onde é que nasceste, ou se quiseres explicar um bocadinho, Ok. que já percebi há bocadinho que explicaste-me o teu nome, Zanquete, que não é um nome assim típico Não é tão brasileiro. comum brasileiro. Exato. Na verdade, assim, Raquel, quando a gente fala do Brasil, o Brasil é um país muito grande e seria quase que um continente, né? O tamanho que ele tem. Então, da região do Brasil, onde eu nasci, é a região sul do país. Eu nasci num estado, é como se fosse um distrito, né? Aqui em Portugal. Eu nasci em Santa Catarina, que é muito próximo da região da Argentina e do Uruguai. Então, é bem no sul do Brasil. E é uma região que tem um clima muito parecido com aqui, com Portugal. Então, nessa região, especificamente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que foi onde eu vivi a maior parte da minha vida, são zonas do Brasil em que, no século XIX, muitas pessoas saíram de Itália, saíram de Alemanha, saíram também da Polônia e foram para o Brasil devido às guerras que tinham aqui na Europa. Então, por que que eu tenho esse sobrenome diferente, né? É porque Zanchetti, ele é italiano, eu tenho antepassados que vieram de Itália. E também tem um outro lado da família que veio da Alemanha. Então, no sul do Brasil tem muito essa mistura, né? Do brasileiro com o europeu, enfim. Então é por isso que eu tenho esse sobrenome diferente, né? Para um brasileiro. E eu posso falar que, assim, questão da infância, questão da adolescência,
Eu venho de uma família que é uma família de classe média, né? Ou seja, não é uma família assim pobre, mas também não é uma família rica, tá bem na média, né, do Brasil. E desde criança, desde quando eu era adolescente, eu sempre gostei de desporto, tá? Então é algo que eu pratico assim desde que eu era pequeno. Comecei pela musculação, fiz muitos anos de artes marciais, fiz corrida, fiz muita coisa. Então eu sempre gostei dessa parte do fitness, né? Já fiz muita coisa. E desde criança, eu via que eu era muito bom em algumas coisas, eu era péssimo em outras, sabe? Mas tudo que eu realmente me destacava, eu via que estava mais ligado ao quê? A coisas práticas, sabe? Eu nunca fui muito assim bom na teoria. Tudo que era muita teoria, muita informação, eu não conseguia absorver. Tudo que era um pouco mais prático, eu tinha mais facilidade, tá? Tanto que assim, por exemplo, a gente sempre fala, né, da escola. O que é que eu fazia de bom na escola? O que é que eu era bom? Eu não era bom em muita coisa, mas uma das coisas que eu realmente sempre gostei foi essa parte dos idiomas, das linguagens. Então, eu tinha muita facilidade em ler, em escrever. Hoje, eu falo inglês fluente desde os 18 anos, então eu sempre tive essa facilidade. Mas tinha outras áreas, por exemplo, matemática, física, eu era péssimo. Então, com isso, na infância, eu já notei que, opa, tem alguns caminhos que se eu for seguir, talvez não vai ser muito bom para mim. Eu já tinha isso em mente. Então, logo cedo, eu percebi em algumas coisas que eu tinha facilidade e outras que eram muito difíceis e que eu acho que não valia tanto a pena eu seguir aquele caminho, tá? Então, por exemplo, na adolescência, todo mundo pensa, eu quero ser um médico, quero ser um engenheiro, quero ser um advogado. E eu pensava, o que que eu quero ser? Não faço a mínima. Não tinha realmente nenhuma ideia assim concreta, né? Mas eu gostava muito da parte da comunicação. Então, como eu não tinha muita facilidade em estudar muitos conteúdos, em realmente fazer seguir aquele caminho da carreira educacional, por exemplo, sai do colégio, vai para uma universidade, né? Faz um mestrado, um doutorado, eu não me via por esse caminho. Então eu pensei, olha, eu vou ter que, né, ir por algum caminho. Então eu comecei a me interessar por quê? Por vendas, por desenvolvimento pessoal, pelas áreas da comunicação, liderança. Então eu gostei muito desse lado. Mas eu até tentei fazer uma faculdade, olha só, ela era à distância, não era nem presencial. Eu fiz acho que 2 semestres e abandonei. Não, era muita teoria e pouca prática. Então, assim, eu sempre busquei mais essa coisa prática do que essa coisa teórica, né? Desde criança. E eu acho que isso foram coisas que influenciaram também a eu ter a vida que eu tenho hoje. Então, eu fiz um breve resumo aqui. Não sei se quer mais informações. Eu vou deixar aberto, tipo, aquilo que tu sentiste partilhar de como é que foi com os teus pais, se tiveste irmãos, onde é que cresceste. Vou deixar à vontade. Se quiseres, eu passo para a Uhum. próxima pergunta. Se quiseres acrescentar mais alguma coisa, tipo, está em aberto. Ok, ok. Não, então, na verdade, até alguns anos atrás eu era filho único, agora eu tenho um irmão, que é um irmão pequeno, é um bebê. Uau! E, na verdade foi quando eu vim para cá, né? Enfim. Então, assim, a minha família é uma família boa que sempre me apoiou em tudo que eu ia fazer. Nunca me disseram assim, olha, tu tem que seguir esse caminho. Sempre deixaram em aberto. E até mesmo de exemplos que eu via da minha família, onde eu comecei a ver, olha, se eu seguir esse caminho, se eu fizer igual essa pessoa, eu vou ter tal resultado. Só uma Então, eu questão. nunca. Que geração é que eras que veio da Itália? Portanto, os teus pais, os teus avós, bisavós ou Uhum. já ainda mais para trás? É assim, era bisavós. Ok. Bisavós, trisavós, pessoas assim já há bastante tempo. Portanto, os teus pais já Mas, nasceram no Brasil. sim, pais e avós também. Ok. Mas eu vejo que assim a cultura em que eu estava inserido também era parecida com a cultura aqui da Europa, tá? Então eu posso dizer que nessa parte da infância eu sempre gostei mais dessas coisas que envolviam prática, envolviam movimento, envolviam, sabe, esse tipo de coisa. E por conta de nunca ter tido uma pressão da minha família, olha, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu também me sentia mais livre, né, para escolher o que eu queria realmente fazer. Mas uma coisa que eu sempre gostei, que sempre me chamou a atenção, era quando eu li aqueles livros de empreendedorismo, né, onde as pessoas contavam histórias de, olha,
Pessoa largou um emprego que tinha, abriu uma empresa, sabe? Isso sempre me chamou muita atenção. Então, eu acho que isso também me influenciou a trilhar esse caminho. Então, depois, só para perceber um bocadinho, em termos profissionais, depois de acabares o 12º ano, o college, não sei bem Sim. como é que se diz, Isso, eh, seria o colégio. o que é que decidiste fazer, o que é que foste à procura? Então, muitas pessoas ficavam assim, olha, tu vai fazer qual faculdade? Para qual universidade tu vai entrar? Sabe? Sempre faziam essa pergunta e eu não sei. Primeiro porque, assim, não sabia o que queria fazer. Segundo, não tinha dinheiro para, né, pagar também. Então, eu pensei, olha, acho que talvez a melhor coisa que eu posso fazer é aprender a vender. Por quê? Porque toda pessoa que é um. Assim, eu via que o quê? O que, que as pessoas empreendedoras, donos de grandes empresas, todos tinham em comum, né? Não era a formação acadêmica, mas todos eles sabiam vender. Todos eles sabiam gerir pessoas, tinham muita facilidade com a comunicação. Então, eu pensei, bom, talvez seja por aí. Então, logo que eu saí do no 12º ano, eu comecei a procurar coisas desse tipo. E o meu primeiro emprego, na verdade, eu trabalhava no estoque, ficava organizando caixas e produtos, e, enfim, era um trabalho bem pesado. Eu fiquei 3 meses lá e eu pensei, olha, isso não é para mim. Fogo, eu não quero, né, eu não quero ficar fazendo isso por muito tempo. Então, nisso, eu comecei a pesquisar sobre coisas relacionadas a vendas e consegui um primeiro emprego, que foi na área de vendas, era uma loja de roupas. Eu não entendia sobre roupas, eu não sabia vender, mas eu tinha muita vontade de aprender. Então, fiquei alguns meses lá. Logo após isso, eu fui chamado. O que acontece? É obrigatório o serviço militar, quando a gente faz 18 anos. Então, todos Ainda os é homens, quando obrigatório fazem. no Brasil? É, lá é obrigatório. Na região em que eu vivia, sim. Algumas não são, tá? Ok. Mas na cidade onde eu vivia, sim. Então, eu já estava começando a gostar de vendas, já estava começando a ficar bom nisso, mas eu tive que ficar um ano no exército, né, como soldado. E essa experiência também foi muito boa, porque é uma coisa quando a gente está na casa dos pais, onde é tudo tranquilo, é tudo fácil. Então, eu saí da cidade onde eu estava, fui para uma cidade que era 300 quilômetros de distância. Então, realmente, naquele momento, foi quando eu já comecei a sair, né, de próximo da família, dos amigos. Comecei a realmente desenvolver essa maturidade, né, que a gente precisa ter. Então, eu fiquei um ano no Exército, foi realmente muito bom. Foi uma experiência onde eu fiz vários amigos, aprendi muitas coisas, aprendi a dar valor a pequenas coisas que no nosso dia a dia, muitas vezes, assim, a gente acha que é comum, né? Por exemplo, poder descansar, poder comer alguma coisa, poder, sei lá, beber uma água, por exemplo. Essas coisas pequenas, a gente dá muito valor lá. Então, essa experiência também me ajudou a ter disciplina, ter foco, sabe? Porque, assim, lá não tinha aquela coisa do, eu tô sem vontade de fazer isso, eu tinha que fazer. Tinha que fazer, mesmo sem vontade, mesmo que não quisesse. Então, foi uma experiência boa. Foi um excelente treino para ser empreendedora. Exato, exato. E, e era engraçado, porque eu lembro até hoje que teve um oficial, que ele era capitão lá no Exército, ele era enfim, era uma pessoa assim, que já estava muitos anos naquilo. E ele falou uma coisa que eu lembro até hoje, que ele disse assim, isso aqui que vocês fazem hoje é fácil. Por que que é fácil? Porque vocês só têm que seguir ordens. Só tem que fazer isso, depois fazer aquilo e deu. Agora, lá fora, no mundo real, lá que é difícil, porque lá vocês é que vão ter que pensar por vocês mesmos. E outra, se vocês estão no emprego, por exemplo, e vocês fazem alguma coisa errada, não é igual aqui no exército, onde vocês fazem algumas flexões, enfim, sabe? Lá vocês vão ser demitidos. Então, aqui dentro é fácil, lá fora, no mundo real, é que é difícil. Então, aquela experiência me ajudou bastante, foi muito positiva. Eu tenho amigos até hoje que eu fiz lá, naquela altura, então foi muito bom. Mas quando eu voltei, eu pensei, olha, agora com essa disciplina talvez seja até melhor, né, continuar com vendas. Então, isso foi dos 18 até ali os 22, 23 anos, eu trabalhei só com coisas relacionadas a vendas lá no Brasil. Então, eram vendas, por exemplo, eu vendi cursos de inglês, vendia outros cursos também, e era aquela venda onde tinha que
Agarrar no telefone, fazer centenas de chamadas todos os dias até conseguir um cliente, ir até a casa do cliente, visitar ele. Então era uma venda bem dinâmica, né? Era uma venda bem direta. E chegou um momento em que eu já tinha ficado muito bom naquilo, só que ainda sentia que por mais que eu era bom naquilo, os rendimentos não aumentavam na mesma proporção, né? Porque quando a gente tem um ordenado, por mais que a gente recebe comissão, nunca vai ser uma coisa assim, uau, né? A gente sabe disso. E então chegou um momento em que eu pensei assim, ok, se eu tentasse outra coisa, tá? O que que eu comecei a tentar? Eu comecei a melhorar um pouco o meu inglês, que claro, já era bom, já era bem afiado, mas eu realmente comecei a praticar mais ainda para o quê? Para quem sabe, eu comecei a pensar em dar aulas de inglês lá, né? Que era uma coisa que eu também gostava. Só que nesse processo eu acabei entrando numa empresa exatamente por falar inglês. Era uma empresa muito grande lá na cidade onde eu vivia, onde eles exportavam chocolates e produtos doces, assim, para o mundo todo. Então, eles precisavam de alguém que falasse inglês realmente bem, né? Que tivesse contato com os clientes e tudo mais. Eu não tinha a formação necessária, mas eu tinha esse idioma. Então, com isso, eu consegui, né, a vaga nessa empresa e fiquei um ano nessa empresa. Só que nesse um ano foi quando tudo mudou. O que que mudou? Nós começamos a pensar em morar em Portugal, tá? Foi aí que realmente Quando dizes nós, começou, estás a falar de ti e da tua mulher? sim, Ah, ok, exato, ok. exatamente, Presumi. exato. Mas antes, É, antes, no teu crescimento, já alguma vez te tinha passado pela cabeça vis viver para a Europa ou vis viver para Portugal? E já te vou perguntar porquê Portugal? Ou foi assim, olha, quero sair daqui, quero experimentar, quero fazer uma coisa nova ou experimentar um local novo? Como é que foi? assim, foi um pouco das duas. Eu sempre tive esse sonho em viver em outro país, sabe? Eu sempre imaginava assim, ó, talvez Estados Unidos, talvez Europa, talvez, enfim, algum lugar diferente. E eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de conhecer lugares diferentes, novas Já culturas. tinhas saído do Brasil? Não, eu já tinha conhecido vários lugares no Brasil, Ok. mas nunca tinha saído, do país, né? Não tão longe assim. Então, o que acontece? Isso, só para contextualizar a questão do ano, era 2019, e eu estava realmente muito bem, 2019. 2019, famoso. É, eu estava muito bem, naquela empresa. Assim, o trabalho que eu fazia, por mais que era como se fosse um back-office, tá? Era um trabalho bom, e as coisas estavam tranquilas ali. Só que a Natália, que na altura era minha namorada, né, hoje é minha noiva, o que acontece? Ela já atuava lá como advogada. Ela queria fazer um mestrado, né? Só que, por incrível que pareça, era mais barato, né, era mais em conta fazer fora do Brasil do que realmente no Brasil. Então, o que que aconteceu? Nós vimos que Portugal tinha alguns tratados com o Brasil, então ela poderia até mesmo fazer um mestrado aqui, depois exercer a profissão como advogada aqui. Então, foi isso que começou a chamar a atenção. E, enfim, isso foi que a gente realmente tomou a decisão de vir para cá. Foi em 2019, ali por, eu acho que fevereiro ou março, mais ou menos, quando ela realmente fez a inscrição, né, para concorrer a essa vaga no mestrado na cidade de Aveiro, tá? Pela Universidade de Aveiro. Então, assim, foi tipo, olha, se eu passar, se eu for aprovada, tu vai comigo para Portugal? Eu, com certeza. Né? Nem pensei duas vezes, porque eu sempre tinha essa coisa em mente, do tipo, olha, como será que é? Sabe, viver num outro país, conhecer outra cultura, outras pessoas, sabe? Eu sempre tive muito essa ideia. E eu pensei assim, olha, se tudo der errado, eu volto para cá, vou ter experiência, vou ter alguma coisa, eu vou ter aprendido, sabe? Então eu sempre pensei muito por esse lado. E então, em questão de meses, assim, eu vendi tudo que eu tinha lá. Também não era muita coisa, né? Mas realmente vendi tudo que eu tinha, economizei muito dinheiro nesse tempo. E em outubro de 2019 foi quando nós viemos aqui para Portugal. Então, foi assim, foi realmente questão de meses até a gente decidir isso e até a gente vir, né? Foi um espaço bem curto. A minha família apoiou, os amigos apoiaram. Claro que eu também não contei isso para muitas pessoas, né? Porque eu tenho aquela opinião, é melhor a gente planejar tudo, depois que já está concretizado, ok, a gente partilha com os amigos, com as pessoas.
e foi o que a gente fez. Então, é engraçado porque, por mais que já fazem quase 4 anos, parece que foi ontem que a gente tomou essa decisão, sabe? E foi uma decisão muito boa. E o que eu gostei realmente foi que, quando eu comecei a pesquisar, Portugal tem, né, tem o mesmo idioma, claro que muda o sotaque, muda algumas palavras, algumas expressões, né? Mas É isso o aqui mesmo também foi uma idioma, coisa mas às vezes positiva. parece-nos a falar uma língua diferente. Parece, parece mesmo. Eu também noto isso. Mas então foi assim, foi questão muito rápido, sabe, para a gente decidir isso, vir para cá e tudo. Só que tem um detalhe, que a Natália, né, a minha esposa, ela tinha já uma garantia de que ela iria estudar. Eu não tinha uma garantia de emprego. Não tinha uma garantia de, conheci alguém que poderia me indicar para uma vaga. Não, não conhecia nada, ninguém mesmo. Então, assim, realmente aquela expressão é na cara e na coragem, né? Mas foi uma decisão que valeu, valeu muito a pena, Está a sabe? valer, porque ainda está a acontecer. Exatamente. Como é que foi a mudança em termos, o que é que tu sentiste mais, não só dificuldades, mas facilidades também, mas de principais diferenças que notas entre o Brasil e Portugal em termos culturais, de idioma? Sentiste que foste bem recebido? Sentiste que os portugueses que recebem, que sabem Uhum, acolher? E atualmente já estás aí há 4 anos, o que é que tu achas que é mais difícil em Portugal comparativamente ao Brasil e o que é mais fácil? uhum. Assim, o primeiro impacto quando eu cheguei aqui foi, assim, foi um pouco estranho, tá? Estranho em que sentido? É que, por exemplo, no Brasil eu ainda vivia na casa dos meus pais. Então aqui já foi uma mudança totalmente diferente, era só nós dois, né? Ainda não vivias Outra com a coisa, tua namorada? não, Não. ainda não. É, Ok, portanto, quando vieram para cá foram viver juntos. exato, Primeira. então, Ei! primeira vez. Então é aí que tá, poderia dar certo, poderia não dar, né? Esse já Ah, foi o primeiro ponto. O segundo é que, assim, nós já tínhamos uma rotina lá, nós já sabíamos onde, por exemplo, teria que ir ao supermercado, aonde que fazia isso, fazia aquilo. Então, assim, as primeiras semanas foram as mais difíceis, porque a gente começa a pensar, então, troquei tudo aquilo, né, que assim eu já conhecia, já era familiarizado, né, já tinha uma segurança por essa nova vida. Então, as primeiras semanas foram mais difíceis, foram viver para onde? mas nós fomos para Aveiro. Mesmo dentro da cidade? Sim, sim, bem dentro da cidade, bem na parte central ali de Aveiro. Então, assim, era tudo novo, né? Era muita coisa nova. Viver a dois era novo, né? Realmente juntos o tempo todo, e também toda essa nova dinâmica. Mas eu posso dizer que eu fui bem recebido desde o início. Eu nunca tive nenhum problema aqui, assim, por exemplo, tem pessoas que chegam, né, e falam, tiveram dificuldade com o idioma, ou com a comida, ou com os costumes, alguma coisa. Sinceramente, eu não tive nenhuma dificuldade com isso. Até, assim, talvez pela região do Brasil onde eu vivia, ser parecida em algumas coisas, eu não senti também essa diferença, né, tão grande. Então, fui bem recebido. Já na segunda semana, assim, eu cheguei aqui e eu fui atrás de emprego. Ok, o que tivesse, eu ia fazer, né? Não tinha nenhum problema quanto a isso. Mas eu consegui um emprego na área de vendas, era vendedor porta a porta da Vodafone, né? Um trabalho muito tranquilo, só tinha que, né, realmente fazer aquilo todos os dias por várias horas, ir de casa em casa, tentar vender os planos da Vodafone. E isso foi assim, logo que eu cheguei em outubro. Eu consegui, acho que na segunda semana eu já consegui esse emprego. Só que tinha um detalhe, é que eu não tinha realmente todos os documentos ainda. Então isso também me impedia de ter acesso a vagas melhores, tá? Mas aí é que tá. Passou ali 3 meses, estava tudo ok, estava tudo se encaminhando, então ali é que começaram as dificuldades, né? Em que sentido? Começou o Covid, tá? Com isso já era difícil vender, porque muitas pessoas ficavam com medo. Quando a gente ia bater a porta, a pessoa não abria, porque, né, aquela Ainda, situação. desculpa a ignorância, mas quando entramos em confinamento, vocês ainda podiam fazer esse tipo de trabalho, de ir bater de porta a porta? Sim. Ok. No início, até um certo ponto podia. Assim, até eles realmente não fecharem tudo, podia. Então a gente fazia isso de máscara e com luvas, enfim.
E, claro, a gente também ficava uma distância, né, segura das pessoas. Mas durante o início podia. Depois é que realmente tudo fechou e a gente só podia realmente fazer as chamadas, né? Então era só o telefone o dia todo, era horas e horas tentando contactar as pessoas. Até os contratos nós fazíamos à distância também. Mas o que já era difícil, Raquel, ficou muito mais difícil, E presumo né? que, deixa-me só dizer, se a tua mulher estava a estudar, ela não estava a trabalhar. Portanto, o teu Exatamente. era o único rendimento para casa. Exatamente. Porque os horários que ela tinha não permitiam que ela trabalhasse a full time. No máximo, um part-time. Só que como também estava nessa situação, não tinha pessoas contratando, né? Naquela altura. Só que um outro detalhe é o quê? Que o meu ordenado, tá? Base era 300 euros, Hum, ok? Se eu atingisse as metas, se eu 300 vendesse euros? 300 euros. Mas isso nem Se sequer é eu o ordenado vendesse assim, ó, mínimo. pois é, era só a metade. Era só a metade. Como eu não tinha os documentos, também não tinha muito o que fazer. Então, o que acontece? Se eu atingisse a meta de X vendas, eu recebia os 600 euros, tá? Só que era difícil. Então, assim, imagina só, num país novo, não tinha um ordenado alto, sem documentos, Covid, enfim, sabe, toda essa situação, a gente tem sempre duas opções, né? Ou é ficar e enfrentar, ou ir embora, Fight né? or flight. Exato, exatamente. Então, assim, foi naquele momento em que eu via que as economias que eu tinha já, né, já não tinha tantos, então eu pensava assim, olha, o que que eu vou fazer, né? Qual que é a saída? Por mais que, claro, a gente sabe que se a gente fosse voltar, não teria problema, a família entenderia. Era uma situação complicada naquele momento em que eu vi muitos amigos voltarem para o Brasil, mas nunca foi uma opção para mim. Nunca foi uma opção, sabe? O plano A sempre foi ficar aqui, não tinha plano B. Então, assim, eu pensei, olha, eu tenho que achar uma maneira. Então, isso era ali por 2020, ali por março, abril, quando começou o confinamento, quando fechou tudo. O que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre formas, de conseguir gerar, uma renda extra, conseguir mais dinheiro online. Era o que tinha. Só que eu comecei a pesquisar algumas coisas, enfim, muitas das informações precisava investir em informações assim muito caras, sabe? Não tinha tanta informação quanto tem hoje, né? Em 2020. Então, o que que eu vi? Eu vi uma oportunidade de fazer o quê? Gestão de redes sociais. Então foi aí que eu realmente comecei, né, no marketing digital. Só que o mais engraçado dessa história, hoje é engraçado, né? Naquela altura não era nada engraçado. É que quando eu encontrei isso, eu pensei assim, tá aí a oportunidade. Então amanhã eu vou pegar o meu computador, vou estudar sobre isso e já vou começar a aplicar. No outro dia, tá? No dia seguinte que eu fui fazer isso, o meu computador não ligava. Simplesmente parou de funcionar. Eu pensei assim, pô, como é que eu vou fazer isso? Eu fui numa loja onde faziam os reparos e tudo, e ele falou assim, olha, o valor que vai te custar isso aqui é mais fácil comprar um novo. Porque assim, ele ficou avariado e tipo, eu não tinha dinheiro para conseguir realmente fazer, né, a reparação. Então, eu pensei, bom, faço tudo pelo telemóvel. Então eu comecei a aprender tudo pelo telemóvel, Uau! fazia assim, todos os designs, a parte do copy, né, a parte do texto, dos posts que eu ia fazer, eu fazia tudo no telemóvel, 100% ali, tá? Fiquei meses fazendo isso, mas eu aprendi. Então, quando eu aprendi e eu fiquei bom naquilo, eu pensei, ok, agora está na hora de sair do emprego que eu tô e conseguir alguma coisa melhor. Porque assim, por mais que eu estava aprendendo a fazer aquilo, eu ainda trabalhava na Vodafone. Então eu fazia aquilo no meu tempo livre, né? No meu tempo livre, Mas já conseguiste ter rendimento daí ou ainda só ainda estavas. não. Ok. Não, ainda não. E então assim, eu acho que foi em julho, julho de 2020, que por saber isso, saber gerir as redes sociais, saber fazer o design, a parte da criação do conteúdo em si, eu consegui um emprego numa imobiliária em Aveiro. Então assim, já era o ordenado mínimo, já tinha, né, uma série de benefícios. Então a coisa já começou a melhorar.
aí, né? Porque de 300 euros incerto, né, para um ordenado mínimo já melhorou bastante. Então, nessa empresa, eu fui contratado para fazer a gestão das redes sociais, eu fazia tudo isso presencialmente, eu tinha que ir até o escritório, e no início eu fazia só isso. Só que com o passar do tempo, eles viram que eu era bom fazendo aquilo, já comecei a fazer outras coisas. Então, assim, cada vez mais eu fui recebendo mais e mais trabalho. Ah, por um lado foi bom, porque eu consegui aprender muita coisa, principalmente sobre o ramo imobiliário. Mas chegou um momento, Raquel, em que aquele trabalho ele se tornou muito desgastante, tanto físico quanto mental. Por quê? Porque entre a ida e a volta para aquele trabalho, não tinha carro, tinha que fazer tudo a pé, era assim, eu perdia 1 hora, 1 hora e 10 por dia, entre ir e voltar. Então, tinha essa questão da distância, e também tinha a questão de que, assim, eu nunca saía no horário. É assim, era das 9 às 18, eu nunca saía às 18 horas. Eu saía às 18h30, 19, então até chegar a casa, enfim. Então, começou a se tornar uma rotina bem cansativa por conta disso, e até mesmo pela pressão, do trabalho, do ambiente que eu estava, não era algo assim produtivo, sabe? Não era algo assim positivo, né? Nesse sentido. Mas chegou um momento em que eu já estava bem cansado, sabe? Dessa rotina de ficar horas até chegar no trabalho, depois ficar mais horas lá, e eu quase nunca ficava em casa. Então, o próprio trabalho começou a se tornar bem estressante, e eu pensei assim, então, eu já sei fazer as redes sociais, já sei criar marketing de conteúdo, já sei fazer design, já sei fazer uma série de coisas. E se fosse eu fazer isso por conta própria? Ou seja, ao invés de eu trabalhar para uma única empresa, né, a full time, se eu tivesse vários clientes que eu fizesse essa gestão. Então, eu comecei a realmente pensar sobre isso e teve um momento que eu disse, eu acho que é o que eu tenho que fazer. Então, isso foi em fevereiro de 2021, onde eu cheguei para o meu chefe e disse, olha, eu não consigo mais trabalhar aqui, né? Falei pelos motivos que realmente, né, me fizeram pensar nessa decisão. Fiquei mais um mês na empresa, só que depois disso, nesse período de um mês, eu comecei a pesquisar sobre uma outra coisa, que era o quê? A gestão de tráfego pago, ou seja, os anúncios online. Então, nesse um mês, enquanto eu tinha que ficar ainda naquele emprego, eu também comecei a estudar sobre isso. Então, no momento em que eu saí daquela imobiliária, eu já sabia fazer as redes sociais muito bem, mas eu pensei, e se eu acrescentar esse outro, né, esse outro trabalho? Ou seja, gerir realmente a publicidade online para outras pessoas. Então, assim, foi tudo muito rápido, sabe? Eu pensei nisso, tomei essa decisão, só que aí é que tá. Quando eu saí desse emprego, eu não tinha nada em vista. Assim, não, tem aquele cliente, já tem aquela pessoa, sabe? Vou falar com essa pessoa e vou fechar um contrato. Não tinha nada. Nada garantido, né? Só que eu realmente comecei a pensar muito nisso e tinha muito essa vontade de empreender, sabe? Cada vez mais eu via que não fazia sentido eu ficar 8 horas por dia naquele local de trabalho, que não era um ambiente muito positivo, e receber sempre aquele valor no fim do mês. Eu achava muito pouco, eu achava assim, sabe? Eu nunca ia ganhar além daquilo. Mesmo que eu me esforçasse, mesmo que, sabe, eu desse o litro, desse o máximo, eu não ia ganhar mais do que aquilo. Então, foi aí o ponto em que realmente mudou tudo, sabe? Porque tinha uma coisa garantida, no outro mês já não tinha. E aí, o que que a gente faz nesse momento? A gente tem que realmente ir atrás, né? Ir atrás de clientes, ir Aqui atrás nisto, de aqui só para aprender. tentar perceber, a tua mulher ainda está a estudar ou ela já está a trabalhar? Quando tu decides, Então, naquela altura não, ela ainda estudava. portanto, o É. teu ordenado ainda é o único ordenado da casa. Sim, exato. Naquela E mesmo altura era. assim, tu tipo, É, não quer saber deste trabalho, vou-me mandar de cabeça. é, foi bem isso. Uau! Foi exatamente isso. Assim, em alguns momentos, quando ela tinha, né, algumas folgas da universidade, ela conseguia alguns part-times, algumas coisas assim, né? Mas realmente, a maior parte do rendimento, sim, vinha, através de mim. E foi bom porque ela me apoiou nessa decisão.
E eu acho que assim, mesmo que se não apoiasse, também eu teria me jogado de cabeça, porque, sabe, tem aquela coisa que tu vai dormir, tu pensa naquilo antes de dormir, daí tu acorda, daí tu vai pro trabalho, começa a pensar, 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 e chegou um momento em que eu pensei assim, ó, eu tava com 24 anos, eu pensei, o que que eu tô fazendo da minha vida? Sabe, quando tu chega num ponto assim que, o que que vai ser daqui pra frente? Né? Assim, eu já estava feliz em ter essa nova profissão, mas eu sentia que ainda podia conseguir muito mais. Então, assim, naquele momento em que eu saí daquele emprego, recebi lá, enfim, todos os direitos que eu tinha e tudo, eu pensei assim, bom, agora eu preciso fazer isso acontecer. Não tinha, mais uma vez, não tinha um plano B. Não tinha, se isso não der certo, eu vou fazer outra coisa. Não, eu coloquei, olha, vai ser isso. E então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar com muitas pessoas que eu conhecia do Brasil, pessoas que eu já conhecia aqui em Portugal, e comecei a oferecer esse serviço para várias pessoas. Então, isso foi em março de 2021 que eu comecei a fazer isso, né, por conta própria, totalmente sozinho. E em questão assim, de uns 5, 6 meses, eu já recebia mais do que naquele antigo emprego, fazendo esse trabalho. Então também foi algo assim que, opa, estou no caminho certo, né? E até porque assim, trabalhar a partir de casa é muito mais tranquilo. E a vantagem desse trabalho é que a gente consegue realmente escolher com quem a gente quer trabalhar. A gente não precisa dizer sim para todo mundo. Se a gente se identifica mais com um tipo de pessoa, a gente pode tentar trabalhar com aquela pessoa. E se a gente vê que tem um cliente assim que é aquela pessoa mais tóxica ou que, sabe, não tem a mesma vibração que a gente também não precisa, né, aceitar aquilo. Então, em poucos meses, eu já ganhava mais do que naquele emprego. E com isso, coisas começaram a acontecer. Por exemplo, a gente tinha já a facilidade de, enquanto trabalhava no computador, ir conhecer um outro país. Isso assim, no meio da semana, sabe? Tipo, olha, se fosse a gente conhecer a França, ok, comprava passagem e até lá. Então também tinha essa liberdade. E é uma liberdade que a gente vem sentindo já há anos e é muito boa. É muito boa mesmo. Olha, tu fizeste este processo e eu estou a ouvir, e como eu também sou empreendedora, eu consigo perceber aquilo que estás a dizer. No entanto, tu passas a mensagem que é fácil no sentido em que na última parte em que tu falaste que passado poucos meses já estavas a tirar um melhor rendimento do que no trabalho em que tu tinhas. No entanto, há aqui uma coisa que eu quero adicionar, que tenho a certeza que vais concordar comigo, que é não estás a adicionar aí a disciplina que tu tens que ter por ti próprio e que nem toda a Uhum, gente tem sobre ires atrás. Porque quando tu trabalhas por conta de outrem, alguém está lá à tua espera, alguém sabe que tu tens que entrar sim, àquela sim. hora e tens de sair a determinada hora. Quando estás por tua conta, podes acordar à hora que tu quiseres, podes fazer o que tu Uhum, quiseres. E se tu não tiveres essa disciplina, não vai dar, certo? exatamente. Foi bem esse ponto que tu tocou e assim, ó, por mais que eu já era uma pessoa disciplinada, trabalhar em casa é totalmente diferente. É totalmente diferente. E não é algo que a gente é treinado na escola ou que a gente lê num livro e no outro dia já sabe fazer. Não. E realmente, no início, Raquel, isso me batia um pouco de desespero, porque assim, imagina, eu tinha que fazer uma coisa. Eu podia fazer agora, podia fazer daqui a 1 hora, 2 horas. Então, no início, realmente, a minha produtividade ela era bem baixa em comparação com hoje. E no início, essa foi uma dificuldade bem grande, tá? Bem grande mesmo. Mas é uma questão de fazer. Um pouquinho por dia, o que antes eu levava, né? Utilizando o exemplo, naquele início que eu levava antes 2 horas para fazer, hoje eu faço em questão de minutos, né? Mas realmente teve esse esforço. E no início, eu vou ser sincero, eu trabalhei muito, muito mesmo, do tipo assim, acordava às 5 horas da manhã, das 5 até, sei lá, umas 8h30, 9 horas, ficava estudando, via cursos, lia livros sobre isso para tentar ficar melhor. E assim, das 9 até umas 9 da manhã até umas 7, 8 da noite, falava com pessoas. Agendava reuniões, tentava realmente convencer as pessoas para fazer aquele serviço comigo. Então, não foi fácil. Foram assim semanas em que eu segui esse ritmo, sabe, de acordar muito cedo, dormir muito tarde
mas foi isso que me fez ter esse resultado rápido, né, Portanto, desse trabalhavas esforço. mais horas do que no trabalho que tinhas antes, certo? Sim, sim, muito mais, muito Pronto. mais. Isto só Mas diz. é uma coisa que, assim, ó, é aí que tá. Quando a gente trabalha para os outros, é um tipo de cansaço que a gente tem. Quando a gente trabalha, assim, para um negócio que é nosso, para alguma coisa que a gente realmente gosta, que sabe que a gente sempre quer o nosso propósito, é diferente. É diferente. As horas passam assim, muito rápido, é um cansaço diferente. Então, por mais que eu pensava assim, fogo, então, eu saí daquele emprego, né, para ter mais qualidade de vida, mas naquele momento, realmente, eu tive que trabalhar muito mais do que eu trabalho hoje, mas aquilo foi muito bom, tá? E eu acho que hoje eu só tenho os resultados que eu tenho por conta daquela fase inicial, que eu coloquei muita energia nisso. Então, e agora, passado 2 anos, em que estágio é que estás? Em que fase é que tu estás em termos de empreendedorismo, em termos da tua vida profissional? Se estás na mesma direção, se entretanto já estás aí por outro caminho ou já adicionaste alguma Uhum. coisa? Ótimo, ótimo, ótima pergunta. Então, no início eu fazia mais as redes sociais, ou seja, imagina, eu começava a trabalhar com um cliente, por exemplo, eu tive um cliente que ele tinha uma loja de carros. Então ele me passava as fotos dos carros, eu ia lá, fazia uma edição, colocava os valores, agendava vários posts para que sempre tivesse alguma coisa. Depois eu comecei a acrescentar também os anúncios pagos, ou seja, eu fazia com que aquele carro que ele tinha para vender aparecesse no Facebook, no Instagram, no Google, se alguém pesquisasse. Então, eu comecei a unir as duas coisas. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a ver o quê? Que para fazer essa gestão de conteúdo, ou seja, planear o conteúdo, fazer os textos, fazer o design, eu levava, por exemplo, 10 horas. Eu comecei a notar que para fazer a publicidade, ou seja, os anúncios no Facebook, no Instagram, eu levava, ao invés de 10 horas, eu levava, por exemplo, 2 horas. Então comecei a ver, opa, então talvez os anúncios sejam mais rentáveis. E eles também, eu notava que o quê? Que eles traziam um resultado mais rápido para a pessoa. Então, por exemplo, era comum começar a fazer esses anúncios, passado um mês, 2 meses, o cliente já começava a receber mais pedidos de orçamento, mais mensagens, pessoas que iam até o negócio e compravam. Então, eu comecei a ver que, ok, antes o principal que eu oferecia eram as redes sociais. Depois eu vi que valia mais a pena focar mais nos anúncios. Então, nesse momento, né, agora, 2023, e isso já faz praticamente um ano, 90% do que eu faço são esses anúncios, né, o tráfego pago. 10% são as redes sociais. Tem alguns clientes que eu ainda faço isso, mas hoje eu também já tenho uma equipa, ou seja, eu comecei completamente sozinho, sem ninguém, não tinha nem computador, eu tive que realmente mandar para Telemóvel, reparação celular, aquele como vocês computador. dizem. Exato. Depois que eu saí da empresa, fui lá numa loja, eles separaram o computador, foi o valor quase de um computador novo, mas enfim. Então, assim, teve uma evolução bem grande, desde o início até agora. E claro que quando as pessoas veem isso nas redes sociais, elas só veem o bonito, né? Só veem o belo, olha, viagem, resultado, mas assim, todo empreendedor, quando começa, é difícil. E a gente tem muito medo se vai dar certo, se não vai, se a gente vai, assim, conseguir pagar as nossas contas, se vai sobrar, enfim. Então, nesse momento, eu já tenho realmente uma agência de marketing, né, totalmente digital. Eu atendo clientes aqui de Portugal, clientes do Brasil. Já trabalhei com pessoas em Espanha, já trabalhei com pessoas nos Estados Unidos. E hoje, eu posso dizer que eu já tenho também uma carteira de clientes muito boa, assim, pessoas que já trabalham comigo há anos, que já confiam no meu trabalho e já tenho resultados realmente bons, né, ao longo dessa jornada. Então, assim, sinceramente, eu não imaginava que eu ia chegar nesse nível, né, em 2 anos, nem sabe, em mais tempo. Por quê? Porque quando eu comecei, eu só tinha um único objetivo. Eu pensava assim, olha, se eu conseguir ganhar 600 euros, que era meu ordenado mínimo, né, naquela empresa, fazendo isso em casa, eu já estava, uau, realizado. Então foi a primeira meta que eu tive. E, como eu te disse, em poucos meses já era muito mais do que isso, tá? Então, quando a gente chega em um objetivo, a gente já pensa no próximo e depois no próximo.
Eu nunca tive assim uma ambição do tipo, olha, eu vou entrar nisso para ficar milionário, sabe? Eu pensava assim, bem pés no chão, né? Pensava só qual que é o próximo passo. Ok, cheguei nesse ponto, agora nesse, e é assim que eu tenho feito, não só nisso, em outras coisas da minha vida também, e posso dizer que esse é um excelente momento. E qual é que é Depois o teu desse. próximo passo? É assim, hoje eu já tenho uma equipa, não faz muito tempo isso, tá? Mas hoje eu já penso no quê? Não só nessa parte de vendas, mas também nessa parte de gestão de pessoas, nessa parte de melhorar os processos da empresa, tá? Coisa simples do dia a dia. E o que eu realmente quero é, assim, a curto, médio e longo prazo, é que a agência tenha cada vez mais pessoas trabalhando comigo, porque eu realmente acho que isso é uma coisa que tem que ser partilhada, sabe? É claro que a gente pode trabalhar com isso por conta própria, dá para ganhar um bom dinheiro, dá. Só que também a gente tem alguns limites, né? O limite do tempo, o limite da própria saúde também. E também a gente não consegue gerir, sabe, centenas de coisas ao mesmo tempo. Mas o que eu realmente quero é conseguir fazer com que isso se torne uma coisa grande, mas ao mesmo tempo que seja grande, grande quando eu falo é assim, ter de 10 a 15 funcionários, por exemplo, mas que seja tudo 100% online. Porque tem pessoas que abrem um espaço físico, eu não me vejo fazendo isso, sabe? Eu gosto muito dessa rotina, por mais que a gente tenha uma rotina, a gente não tem nenhum horário definido. Então eu posso, tem dias que eu acordo mais tarde, tem dias que eu acordo mais cedo, tem dias que eu trabalho até muito mais tarde, mas o que eu quero realmente é conseguir ter uma equipa bem forte e que cada um faça isso de forma remota. Assim, cada um na sua casa, seja que a pessoa esteja aqui em Portugal, que ela esteja no Brasil, ela consiga fazer esse trabalho e a gente consiga gerar um resultado cada vez maior para os nossos clientes. É assim que eu vejo o futuro. Uau, brutal. Olha, e agora, na tua experiência pessoal também, porque conta aqui, mas também na tua parte profissional, porque as duas estão ligadas uma à outra, para alguém, para um empreendedor, ou para alguém que neste momento só tem uma ideia, ou está Uhum, naquele limite em que tu também estavas, tipo, já não quero estar mais aqui, já não me identifico com isto, estou só a dar e não estou a receber em troca. uhum, Quais são os passos ou quais são as características que tu achas que são determinantes para se chegar a um nível de, ok, já estou a ver, não estou a falar tipo de atingir o top, estou a falar uhum, mesmo, já estou num nível confortável de ver alguma coisa a acontecer. Portanto, quais são as características e qual é que é mais ou menos o step by step uhum, que a pessoa tem que fazer não só no marketing, não só na criação do conteúdo, não só no desenvolvimento da ideia, mas até alguma coisa a uhum. acontecer. Ok, já há pessoas interessadas Sim. nos meus serviços ou nos meus produtos. É assim, das características, é, todo mundo que vai começar um novo negócio ou vai fazer algo por conta própria, primeira coisa, precisa saber vender. Esse é o primeiro ponto. É assim, eu vejo que tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, nós não somos treinados para realmente vender, para ser bom nisso, ser bom, seja em vendas ou comunicação, liderança, esse tipo de coisa. Mas o empreendedor, ele vai precisar saber vender. Então, se a pessoa não gosta disso, é melhor que aprenda a gostar. Esse é o primeiro ponto, né? Porque realmente, uma empresa ela precisa de vendas, né? Seja algo pequeno, seja algo grande. Então, esse é o primeiro ponto. Ter essa coisa de aprender a vender, aprender a se comunicar com outras pessoas, tá? Eu acho isso fundamental. E o segundo ponto é achar alguma coisa que gosta de fazer. Porque assim, Raquel, cada dia eu vejo mais isso. A gente pode fazer muito dinheiro com aquilo que a gente gosta. Sabe, não é igual a 10, 15 anos atrás, onde eram só certas profissões que eram bem remuneradas. Hoje, a pessoa consegue transformar o que ela tem de paixão, o que realmente, assim, é o propósito dela, em algo que seja rentável, tá? Claro, existem caminhos que são mais rápidos, outros nem tanto, mas eu acho que é isso, é fazer algo que realmente gosta, né? Claro que, assim, nem tudo na nossa rotina vai ser mil maravilhas, fato, né? Nem tudo que eu faço eu gosto de Era isso que eu fazer, mas eu tenho que ia tocar fazer. nesse ponto. Tenho a certeza que há coisas que tu fazes que tu tens que fazer, mas que não gostas, como eu há na minha área, coisas que eu, epá, não gosto de fazer, mas que são essenciais para que o Sim, negócio
esteja de pé e haja negócio. Exato. Então, assim, e um terceiro ponto, precisa realmente ter esse desejo, sabe? Esse desejo do quê? E realmente fazer a coisa acontecer. Porque tem pessoas que na primeira dificuldade abandonam. Ou assim, começam muito bem, uau, primeira semana estou empolgado, primeiro mês também, no segundo mês a coisa já não vai tão bem, já desistem. E então, assim, tem que ter um desejo muito forte, sabe? Tem que realmente sonhar com isso, visualizar o que que a pessoa quer. Eu sempre vi dessa maneira, né? Como eu te disse, o meu primeiro objetivo era só, olha, ganhar o ordenado mínimo. Se eu chegar nisso, já vou ficar muito feliz. Então, trabalhava para aquilo. Cheguei naquilo, qual que é o próximo passo? Sabe? Então, eu sempre tive esse desejo, essa ambição. E eu acho que, assim, o step by step, eu acho que vai variar de pessoa para pessoa. Mas eu vou te dar um exemplo que eu vejo principalmente na minha área, das pessoas que querem iniciar no marketing digital, tem vários caminhos. Tem pessoas que, como eu, abandonam todo o resto e decidem focar nisso. E tem aquelas pessoas que já têm um emprego, ok, já tem um emprego garantido, e começam a fazer isso como um part-time. Então a pessoa precisa identificar qual que é o estado dela. E assim, no momento que a pessoa ela identifica que ela quer fazer, quer empreender, quer fazer alguma coisa diferente, ela também precisa ver o quanto de tempo que ela tem para fazer isso. E tem que ter objetivos realistas, né, quanto a isso. Porque principalmente nessa área do online, tem muita informação. É assim, tem muita coisa, e quando a pessoa começa a pesquisar, ela pode ter tudo. Ela pode alcançar níveis assim altíssimos, mas tem que ser realista, tem que ser pé no chão e precisa identificar se a pessoa realmente consegue se jogar nisso de cabeça ou não. Se ela não consegue, ela precisa ir fazendo isso aos poucos, né? Ou seja, é fora do trabalho, é no tempo livre que ela tem. Sabe aquele tempo livre em que a gente fica, sei lá, assistindo Fazer um scroll no filme? Instagram. No Instagram horas e horas ali, é utilizar esse tempo e começar a pensar no negócio, começar a fazer até mesmo formações para aprender. É isso eu falo em todas as áreas. Eu acho que é um pouco por aí. Eu também já conheci pessoas em que assim, que estavam no emprego, abandonaram aquele emprego, mas conseguiram, por exemplo, ficar no seguro-desemprego. Então tinham meses e meses que poderiam ainda ficar tranquilos enquanto o negócio ainda não era tão sólido, ok? Então, precisa identificar o momento, né? Para cada empreendedor vai ser diferente, mas eu acho que é um pouco por aí. Olha, e como é que nós podemos usar as redes sociais e não só as redes sociais, mas todo o mercado está à volta, não só as redes sociais, Uhum, sites, percebes isso melhor que eu, portanto, se eu tiver até uma coisa, corrijo-me. Como é que nós podemos usar isso para nosso benefício, tanto para quem está a empreender, não estou a falar para quem só tem um Instagram para o pessoal, para divulgar os uhum, seus produtos, os seus serviços, de forma mais eficaz, que não estejamos lá, que eu aprendi imenso contigo, que não estejamos lá às vezes só a perder tempo, porque a verdade é essa, muitas vezes fazemos sim, stories e fazemos conteúdo que às vezes não é tão, que não nos ajuda tanto e perdemos tempo. Então, o uhum, que é que nós podemos fazer para que as redes sociais nos ajudem, e aí podes falar também no marketing, no tráfego pago, que nos ajudem a alcançar mais pessoas e nos ajudem a vender os nossos produtos e serviços. uhum. Na realidade, é isso que todos nós queremos. Sim, é exatamente isso. Eu vejo que hoje todas as empresas querem vender mais, seja uma empresa grande, uma empresa pequena, um negócio que está começando ou um negócio que já tem muitos anos. E, na verdade, a atenção das pessoas mudou muito com o passar dos anos, principalmente com, né, com toda essa situação do Covid. Teve uma evolução das redes sociais muito grande. Então, hoje, quem não está na rede social, perde muitas oportunidades. A realidade é essa. Mas o que eu sempre falo é que assim, dependendo do negócio, vai ser muito positivo ali no Facebook e no Instagram. Mas alguns negócios é mais positivo ter um site. É mais positivo a pessoa investir, por exemplo, em outras redes sociais, tá? Então, precisa primeiro identificar qual que é o tipo do negócio. Por exemplo, se a pessoa ela tem uma empresa que tem um local físico, um espaço físico, ela não vai conseguir atingir o país todo. Então, a comunicação dela, né, a estratégia dela precisa ser algo mais local. Então, ela precisa conhecer o mercado onde ela está inserida,
se realmente o produto tem, né, possibilidade de vender bastante naquela zona específica. Então, são coisas assim. Mas hoje, o que acontece? Cada vez mais, as redes sociais, a gente costuma dizer que as redes sociais são gratuitas, certo? A gente não paga para entrar, mas a gente sabe que não existe nada de graça, né? Então, o que acontece? Nas redes sociais, basicamente, toda vez que a gente entra no Facebook, que a gente entra no Instagram, TikTok, enfim, qualquer rede social, existe um algoritmo que ele consegue identificar tudo que nós fazemos, tudo que nós gostamos e o que nós não gostamos. Então, por conta disso, o que acontece? Quando nós fazemos os anúncios pagos, basicamente o Facebook, o Instagram, o TikTok, o Google têm essas informações das pessoas que acessam as redes sociais e nós temos acesso a isso. Então, a publicidade que a gente faz, a gente pode fazer exatamente para o nosso público-alvo, sabe? Para aquela pessoa que realmente vai comprar, a gente consegue fazer uma campanha específica para ela. Então, quando a gente identifica se o meu negócio ele é melhor para as redes sociais ou se é melhor para o Google, a gente tem que investir na plataforma que tem mais chance, né, de trazer esse resultado. Eu vou dar um exemplo. Eu já trabalhei há alguns anos com uma empresa onde eles instalavam aquelas redes de proteção nas janelas, janelas, varandas, para impedir a queda, né, de crianças e animais. E nas redes sociais, quase não tinha nada. É assim, Facebook e Instagram, muito pouco. Mas no Google, ou seja, quando a pessoa entrava no Google e pesquisava sobre aquilo, era a primeira empresa que aparecia. E já tem outras coisas em que, pelo fato de fazer vídeos, ter esse conteúdo visual, funciona muito melhor no Instagram. Mas isso que tu disse, que às vezes parece que a gente faz muito, muito conteúdo e parece que não chega nas pessoas, por que que acontece isso? Cada vez mais tem mais pessoas entrando na plataforma. Então, o algoritmo, ele acaba mostrando o quê? Só o que ele acha que vai ser interessante para aquela pessoa. É engraçado porque, assim, quando a gente entra na rede social, a gente pensa, nossa, mas então, só aparece sobre determinada coisa para mim. Tipo, por exemplo, no meu caso, eu abro o Instagram, só aparece coisa de marketing. Só isso. Não aparece nada, sei lá, sobre arquitetura, sobre medicina, nada disso. Por quê? No teu Instagram, possivelmente, também aparece muitas coisas sobre fitness, Uhum. tá? Porque o algoritmo, ele entende que tu gosta disso e ele vai te mostrar mais daquilo. Só que cada vez mais, o nosso alcance orgânico nessa plataforma, ele tende a ser reduzido. Então, infelizmente, algo natural que, com o passar do tempo, vai acontecer. Um exemplo, no Facebook, quase ninguém mais vê. Assim, um post que a gente faz no Facebook, poucas pessoas veem. No Instagram ainda é muito mais. Mas por conta disso, é que é interessante a gente investir nos anúncios. É algo que, assim, vai chegar um momento em que toda empresa vai precisar investir um pouco nisso, se ela quer ter um resultado mais rápido e um resultado a longo prazo nas redes sociais. Tá? Isso é algo que eu vejo assim que não só no Brasil, mas em Portugal, sabe, vai chegar um momento em que se a pessoa ela quer que a mensagem dela seja, né, que o post seja visto, que alcance mais clientes, vai ter que investir nisso. Olha, e agora saindo um bocadinho do assunto do empreendedorismo e voltando agora ao assunto de Portugal. Aquilo que gostas mais em Portugal? Olha, eu gosto de muita coisa aqui. É Fala. assim, eu até hoje, eu já conheci vários países aqui, tá? Eu acho que contando com Portugal, já foi uns 10, 11 países aqui na Europa. E Boa. Portugal, eu gosto muito porque, assim, pelo que eu sinto, né? Eu já vivi em Aveiro, vivi 2 anos lá, agora mais de um ano e meio aqui em Fátima, então já são regiões também diferentes. Já conheci boa parte do país aqui, assim, do norte até o sul. E eu vejo que uma coisa que eu gosto aqui é que as pessoas vivem de uma forma simples. Em que sentido? Por exemplo, na região em que eu vivia no Brasil, era normal, assim, as pessoas o tempo todo, assim, para qualquer coisa que iam fazer, sabe, saírem na rua, meu Deus, com um terno, com um vestido, assim, super bem arrumadas, entende? O tempo todo. E se a gente não saía assim, as pessoas até comentavam e tudo, sabe? Uma coisa bem, bem estranha, né? E que eu vejo que as pessoas não têm isso, né? As pessoas são, mas tem essa coisa mais individual, né? O que eu acho uma coisa positiva, tá?
e as pessoas vivem uma vida mais simples. No Brasil, o que eu noto é que se eu não tiver um carro assim, ó, uau, aquele carro XPTO novo, as pessoas pensam, ah, não sei, tem algo de estranho. E já aqui, eu conheço pessoas que são muito ricas, mas que têm um carro normal, sabe? Levam uma vida normal, não vivem do status. Nesse sentido que eu falo, que são pessoas mais simples, eu gosto muito disso. Outra coisa, a comida. É assim, eu sempre gostei de peixe, tá? Sempre gostei muito. E aqui tem tantas opções, e em comparação com o Brasil é muito mais barato. As opções de peixes aqui, frutos do mar, então eu gosto bastante. E uma outra Bacalhau? coisa, bacalhau, sim, sim, Gostas? sim, bastante. E uma outra coisa é a questão da segurança. É um país extremamente seguro. É assim, isso é muito bom mesmo. Mesmo em grandes centros, por exemplo, Lisboa, no Porto, existe segurança, sabe? Então, isso eu acho que faz toda a diferença. Eu que venho de uma realidade em que, assim, claro, na zona em que eu vivia no Brasil, não era um lugar perigoso, tá? Mas também não era um lugar 100% seguro. Ou seja, tinha que tomar certos cuidados ao sair na rua ou até voltar muito tarde para casa. Então, aqui é uma segurança enorme e a facilidade de chegar de um ponto até um outro é muito bom. Porque é um país Tipo, pequeno e não dá para é um país comparar. pequeno, é. Não dá para comparar Portugal. Eu acho que só a cidade de São Paulo tem mais habitantes do que Portugal inteiro. Sim, tem. Então não dá, não dá E para assim, comparar. isso é uma coisa, Raquel, que para mim é muito positivo. Por quê? Porque lá no Brasil, para sair assim, de uma cidade até a outra, imagina, sair de uma região para chegar até a outra é muito, muito tempo. E não tem uma facilidade de transportes, por Transporte. exemplo, aqui o comboio funciona muito bem. De uma cidade para outra, lá não tem isso. Então, aqui, em poucas horas, eu consigo sair de Fátima e chegar até o Algarve. Até mesmo as estradas aqui é muito bem cuidado. Então, assim, essas coisas, Essa parte aí já não concordo muito, olha, é porque tu não viu o Brasil. mas pronto, ok. Eu percebo de onde é que estás a comparar. Sabes qual é que é o nosso problema? É Qual? que eu não tenho o meu meio de comparação. Eu agora, quando estás a falar da segurança, eu estava-te a perguntar das coisas que gostas mais. Eu não tenho como comparar isso, porque eu cresci Uhum. em Portugal, eu nunca tive nenhum Sim, caso de assalto, de eu ter que olhar porque alguém me veio assaltar. Ainda por cima sou de uma aldeia, se calhar se fosse Lisboa, atenção, que há certos sítios em Lisboa que se calhar tens de ter mais sim. cuidado e não vais a certas horas da noite. Uhum. Mas pronto, do meu meio de onde eu cresci, eu nunca, nunca, nem nunca ouvi nada. Portanto, agora, quando estás a Uhum. falar na segurança, eu olho para trás, ele vem de outra realidade. Estás a falar das infraestruturas. Como o meu nível de comparação agora foi com outros países onde eu já vivi, como Aham. Inglaterra, como os Emirados Árabes Unidos, como o Qatar, portanto, o meu nível de comparação está aqui. Uhum. Então, o teu nível de comparação está aqui, é normal. Uma coisa, se Sim. calhar formos falar de saúde, o teu nível de comparação vem daqui para ti, tu vais achar que Portugal, epá, é brutal, é excelente. Uhum. Eu acho que isto aqui faz-nos muito, às vezes é aquilo dados adquiridos que nós temos, que tu falaste há bocado, às vezes Sim. nós não damos o valor suficiente às coisas e só quando ouvimos alguém falar é que nós, ok, não é Uhum. fantástico. Obviamente, Portugal compara-se normalmente a outros países da União Europeia ou outros países europeus e Portugal ainda tem muito, mas muito para lá chegar. Mas depois, Uhum. quando vemos outra realidade, pensamos assim: bem, se calhar não tenho assim tanto para falar. Sim. E realmente, vai fazer 4 anos esse ano. Não penso nesse momento em sair daqui. O máximo talvez seria conhecer uma outra zona do país, que isso também é perfeitamente possível, porque hoje a gente tem uma facilidade muito grande. Por exemplo, a gente vai para o aeroporto em Lisboa, já sai de Lisboa, vai para Espanha, vai para Itália, França, muito rápido. Então, Portugal tem muito essa facilidade e é algo que eu gosto bastante do país, sabe? Todas essas coisas, acho muito bom mesmo. Pensas um dia voltar para o Brasil? Não, isso já, isso já não. Até eu estive no Brasil, foi agora. Eu estive
do início de fevereiro até o início de abril lá. Fiquei 2 meses lá, então hoje, né, consigo fazer isso, já que é tudo, né, 100% online. E muitas pessoas me pediram isso, amigos, familiares, enfim. É algo que, sinceramente, eu não me vejo voltando para lá. Eu acho que eu não conseguiria me acostumar E novamente readaptar. àquele ritmo, sabe? A cultura, eu já tô bem habituado aqui. Então, difícil. E veste em Portugal em termos futuros profissionalmente e pessoalmente, ou pensas também, quem sabe, num outro país? É, assim, nós já conhecemos vários países aqui, tem países assim, ó, muito bons. É, só que aquela coisa, será que é bom de viver lá, né? Porque uma coisa é visitar, uma coisa é passear, mas é uma hipótese que a gente não descarta também para o futuro. Até porque a nossa grande vantagem é que a gente consegue fazer tudo de forma remota. Então, por exemplo, sei lá, se no futuro eu pensar em ir, por exemplo, para a Suíça, é só uma questão de ajustar as coisas, conseguir clientes, né, que estejam lá também e é tranquilo. Então, quem sabe, né, para o futuro. Tudo em aberto. E Exato. pronto, pontos menos positivos de Portugal. Não há um ponto menos positivo de Portugal ou alguma coisa que gostasses que Olha, melhorasse? é assim, eu falo isso da minha experiência pessoal, tá? Tem pessoas que não tiveram esse azar, que foi o seguinte, atualmente eu vivo em uma casa aqui em Fátima, então é um sítio muito tranquilo, muito bom de viver. Casa, apartamento, quando dizes casa é apartamento É ou moradia, moradia? Ok, casa, ok, moradia, ok. isso. Mas antes da gente chegar aqui nessa moradia que a gente vive hoje, nós passamos por vários apartamentos. E nenhum deles foi uma situação assim realmente positiva, sabe? Ou era ruídos por conta da estrutura do próprio prédio, da construção em si, ou algumas coisas relacionadas a vizinhos. Então, essa foi a única coisa que eu posso dizer que foi menos positiva nesses anos aqui. Então, é, seria isso mesmo. Uau! Mas agora, mas é por isso que eu digo, foi uma experiência nossa. Eu conheço pessoas que vivem aqui até há mais tempo do que eu, onde nunca tiveram esses problemas, né? Problemas em questão de ruído no apartamento, por conta dos vizinhos, sabe? Esse tipo de coisa. Então, foi mais algo que aconteceu com a gente, e eu diria que seria a única coisa assim menos positiva, porque no restante eu acho tudo muito bom aqui. Tens mais contacto com portugueses, com brasileiros? Há uma comunidade brasileira aí ou não estás muito por dentro? Não, na verdade não. É que assim, hoje, onde a gente vive também, não é bem no centro de Fátima, é 5 quilômetros, então já é um pouquinho mais limitado. Mas eu tenho muito contato assim online, seja com brasileiros, com portugueses. Hoje eu tenho vários clientes das duas nacionalidades. Então, eu tenho bastante contato ainda com a família no Brasil. O bom é que, assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, sabe, não existem distâncias. Então, isso também é um fator muito positivo. Tem muitas pessoas que vêm para cá e sentem uma saudade muito grande da família. Então, eu acho que isso é uma forma também da gente reduzir, né, essa saudade, essa distância que a gente tem. Ok, última questão para alguém que está ainda na dúvida. Olha, até pode ser duas coisas, seja de sair do Brasil, seja Uhum. de começar a empreender. Que conselho é que tu darias? Podes fazer duas coisas separadas ou se for a mesma Uhum. coisa, para alguém que ou sente que quer experimentar uma coisa nova, mas tem medo, de sair do Brasil, ou quer Uhum. empreender, algo tem uma ideia, mas tem medo. Conselho para essas Sim. pessoas. É assim, é engraçado, porque quando eu pensava em fazer isso, sair do Brasil, né, e depois aqui empreender, eu sempre tive medo, sempre tive um receio. Será que dá certo? Será que não dá? E é normal. O que eu vejo é que, assim, o tempo, ele passa muito rápido. Eu cheguei aqui com 23, esse ano eu faço 27, e o tempo vai passar de qualquer maneira. Se a gente faz o que a gente gosta ou se a gente faz o que a gente odeia, o tempo ele vai passar. Então, às vezes, a pior coisa que a gente pode fazer é ficar naquele exato lugar. É mais arriscado do que realmente fazer algo novo. Então, para quem está no Brasil e pensa em mudar, seja para Portugal, para outro país, eu acho que é uma experiência
100% válida, independente do resultado. Se a pessoa vai viver aqui por muito tempo, só vai ficar alguns meses. Porque, assim, eu conheço pessoas que vieram para cá e amaram o país, vivem aqui até hoje. Tenho amigos que ficaram um tempo e voltaram, mas é melhor a gente ter a experiência e dizer, olha, não foi positiva para mim, ok, mas eu tive, do que viver sempre com aquela angústia do tipo, Isso, olha, e se eu tivesse feito, né? E se eu tivesse arriscado? Então, eu sempre pensei dessa maneira. É melhor a gente falar, olha, não consegui, deu errado, ok, mas pronto, tive a experiência, do que não fazer. E é a mesma coisa com empreender, tá? Porque quando a gente trabalha para outra pessoa, por mais que seja um excelente emprego, a gente sempre vai ter algumas limitações, que são quais? Tempo e a questão do rendimento, né? Sei lá, por mais que uma pessoa ganhe, dá um exemplo, sei lá, ganha no emprego 3.000 euros por mês. Ok, mas empreendendo, ela pode ganhar isso, como pode ganhar o dobro também, né? Independente da área. Então, eu vejo que é a mesma coisa. Se a pessoa tem esse desejo, tem essa vontade, ela tem que achar formas de começar a fazer isso. Porque o tempo vai passar. A gente fazendo ou não fazendo, a nossa vida passa muito rápido. Então é melhor, mesmo exemplo, né, de mudar do país. É melhor a pessoa abrir um negócio e não ter sucesso com aquele negócio que não abrir. Porque muitas vezes a pessoa ela pensa no empreendedorismo como aquela coisa, uau, linda, maravilhosa, sabe? Né, que mostra nos filmes, nos livros. A gente sabe que a realidade nem sempre é assim. Então, é melhor que a pessoa tente e descubra, né, se realmente é algo para ela ou não. Mas é fazer isso quanto antes, porque o tempo vai passar. Ela fazendo ou não fazendo, né? Então, é melhor arriscar e numa dessas vai que dá certo, né? é E a gente tem verdade. boas histórias para contar, seja do que foi negativo, do que foi positivo. Eu sempre vejo dessa forma as coisas. Olha, Otávio, super obrigada pelo teu tempo, pela tua partilha. Eu Inspiradora que a tua agradeço. história. Eu acho que contas a tua história de uma forma super leve e tu falaste coisas aí de uma forma tipo, não, mas tipo, tu passaste uma mensagem que é fácil, mas só para quem realmente sabe o que é sair do país, sabe o que é começar um negócio, sabe o que é não ter um ordenado fixo ao final do mês e a Uhum, insegurança que isso dá e continuam as contas a cair. Percebe aquilo que tu disseste, porque eu acho que alguém que está no conforto da sua casa e que nunca tenha passado por isto, tu passaste uma mensagem que é que a pessoa não vai perceber as dificuldades que tu passaste, porque tu falaste determinadas coisas que eu, uau, tipo, tu chegaste a Portugal em tempo de Covid, ganhar uhum. 300 euros em Portugal não é nada, Não é nada, não é exato. nada, isso nem dá para pagar uma renda de uma casa, portanto, só para as pessoas terem noção. Ah, e ires atrás de uma coisa que tu gostavas. Deixares um trabalho que tinha-te um rendimento fixo, Uhum. por pior que seja, era um rendimento fixo. E atiraste de cabeça e tens disciplina, tipo, obrigada pela tua partilha, Nada, super eu que agradeço o sucesso. convite. Obrigado, Uh, Raquel. a gente encontra-se na terça, não é? Exato. Portanto, para quem não sabe, o Otávio é o meu mentor. Eu vou deixar as tuas redes sociais, os teus contactos aqui. Portanto, Uhum, quem quiser entrar em contacto com o Otávio para gestão de redes sociais, tudo aquilo que tu fazes, que é, se quiseres falar um bocadinho, uhum. hum, gestão de rede social, Sim, é gestão de redes sociais, a gestão do tráfego pago, ou seja, anúncios no Facebook, Instagram, Google, até mesmo para algumas pessoas a gente faz o desenvolvimento de sites também, se necessário. Então, tudo que faça com que a pessoa venda mais através da internet, né, pode entrar em contato que eu posso ajudar com isso. ok, vou deixar os contactos todos aqui para vocês poderem entrar em contato com o Otávio. Do meu lado é tudo por hoje. Muito obrigada por estarem desse lado, muito obrigada por Eu que mais um agradeço. episódio. Que este episódio dê para vocês se inspirarem e perceberem que vão ter medo na mesma, mas vão na mesma com medo. E já sabem, subscrevam o canal, comentem, todas as informações estão aqui e nós vemos no próximo episódio. Beijinho a todos. Tchau.